Oi, pessoal, bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como fazer Pop Cycle do Safari, aquele famoso bolo picolé de festas infantis, também serve para festas de adulto, tá super em alta. E eu vou te ensinar o passo a passo para poder fazer esse doce lindo do Safari. Gente, essa roupa aqui não tem nada a ver com confeitaria, né? Mas foi porque eu cheguei da academia e aí já vim gravar para poder postar para vocês. Como eu sei que muita gente que está chegando por aqui é iniciante na confeitaria, eu vou mostrar qual é a forma que eu utilizo. Essa daí, ela é muito prática porque tem 3 partes. Esse silicone do meio ajuda muito a fazer. Vou deixar aqui no vídeo o código dela. É muito fácil de achar e eu vou deixar o link também aqui embaixo. Eu vou preencher com chocolate derretido até essa marquinha. Ela já vem com a marquinha, então facilita muito. Na verdade não é chocolate, é cobertura fracionada, blend, mas pode ser ao leite, meio amargo ou branco. Eu utilizo muito o branco, porque não é todos os temas que eu acho que fica bonito com o chocolate preto. Então, geralmente eu uso mais o branco para poder fazer os doces personalizados. Mas como esse tema é safari, né, o marrom combina muito. Então, a gente vai preencher e depois vai apertar bem, deixar na geladeira até o fundo ficar fosco, para poder facilitar na hora de tirar ele. E com muito cuidado para não quebrar, eu tiro o silicone. Depois eu deixei reservado em uma caixa fora da geladeira mesmo para no outro dia começar a fazer a decoração. Eu vou utilizar esses 4 tons de... Tem o verde mais forte, um verde mais claro, esse begezinho, é um marrom bem fraquinho e um marrom mais forte. Olha como tá as condições da minha mão, gente, toda verde, mas é assim mesmo. Eu não gravei, mas eu utilizei aquele corante em gel normal mesmo, de confeitaria alimentício, para poder tingir. E aí agora eu vou colocar um pouquinho de CMC na pasta para ela secar mais rápido, mas eu coloco só um pouco para que ela não seque antes de eu terminar a decoração, porque senão ela vai ficar craquelada e muito ressecada. Então, eu vou abrir essa pasta e vou utilizar a própria forma de acetato para poder fazer as marcações. Existe um cortador, gente, mas eu que ainda não tomei vergonha na cara para poder comprar esse cortador aí. E aí eu utilizo essa técnica para poder fazer os cortes do Pop Cycle. E aí não tem segredo, eu vou cortando aos poucos e depois eu vou ajeitando com os dedos para tirar os pedacinhos que fica, para ficar um acabamento bem bonito. E aí eu olho ali se tá tudo certinho o tamanho. E agora tudo vai começar a tomar forma de safari, que a gente agora vai fazer uma pintura muito linda, para poder remeter às pintinhas da girafa. E aí é muito simples de fazer essa tinta. Eu diluí um pouquinho de vodka, ou pode ser álcool de cereal, e 2 gotinhas de marrom. E aí eu vou tirando o excesso antes de colocar na pasta. E fica assim esse efeito muito lindo. Uma observação importante: se a minha pasta tivesse muito mole, eu ia esperar ela secar um pouco mais para poder fazer essa pintura. Mas como eu coloquei um pouquinho de CMC e eu vi que ela estava numa textura boa para poder pintar, eu já fui adiantando essa parte. Vocês já trabalharam com pasta de leite ou somente pasta americana? Diz aqui nos comentários para poder saber. Gente, eu sou apaixonada pela pasta de leite. Eu desenvolvi uma receita muito boa que dá para fazer tanto doces personalizados quanto para cobrir bolos. Então ela é muito boa e a textura fica muito parecida com a pasta americana, mas o gosto é muito melhor que a pasta americana. Então os clientes amam. Terminei essa primeira parte, cortei mais 2 do verde e agora eu vou utilizar esse marcador. Vou deixar o link aqui embaixo. Eu uso muito ele para Pop Cycle principalmente. E aí eu vou fazer essa marcação apenas no verde. Vocês perceberam aí que eu tinha feito 3 dessa pintinha
girafa, né? Mas depois que eu lembrei que era apenas dois desse marronzinho da girafa e dois do verde. Eu sou atrapalhada assim mesmo, viu, gente? Então, vocês já sabem, se eu sou atrapalhada e consigo trabalhar com confeitaria, então você também consegue. Então, vocês viram aí que eu usei esse cortador de círculo para poder fazer esse detalhe marronzinho mais fraco, que é a base para poder fazer o nome do aniversariante. E aí eu vou utilizar essas letras para poder fazer as marcações e formar o nome. Vou deixar o link também desse letreiro. Ele é um pouquinho mais complicado de utilizar do que aquele da régua, mas eu gosto muito da fonte dele. Eu acho as letras muito lindas. Antes de firmar ele na pasta, eu vejo se tá tudo certinho, se não tá torto. E aí só depois eu aperto para poder fazer a marcação. Olha como já tá ficando lindo. E agora a gente vai colocar mais detalhes nele. Deixei aquelas duas pastas secando para poder fazer uma base para colar esse papel arroz do macaquinho e do leãozinho. Enquanto seca mais um pouco essa pasta branca, eu vou começar a fazer umas folhinhas. É tipo umas folhinhas de folhas secas, porque tem um marrom e tem um laranjinha, um terracota. E vai dar um efeito muito lindo. É muito simples de fazer, eu não uso molde. Faço essas marcações aí com a faca mesmo. E esse estilo de folha, ela é mais comprida assim mesmo. E para ficar ainda mais bonitinho, eu vou cortar um pouquinho as pontas. E aí fica bem mais bonitinho, né? Do que deixar as pontas lisas. Fiz a mesma coisa com a massinha mais laranjinha, né? Um terracota. E aí coloquei aí em cima. Eu ainda não colei. Eu só coloquei mesmo para poder ver como é que tava ficando. E agora eu vou fazer a colagem do papel arroz. E antes disso eu vou cortar o desenho. Depois eu vou utilizar uma colinha de CMC, eu boto um pouquinho de água e uma pitada de CMC e misturo e aí forma uma colinha comestível. E aí, basicamente, essa cola eu uso para tudo. É só alguns momentos que eu utilizo o próprio chocolate derretido para poder colar. Mas para papel arroz sempre eu utilizo essa colinha. E aí eu vou passando só um pouquinho. Eu tenho que passar em toda a extremidade, porém sem excesso, entende? Porque senão o seu papel pode rasgar. E aí depois que secou um pouco, eu já vou fazendo o recorte bem rente ao desenho e sempre me preocupo com o acabamento. Então eu vou passando a faca e depois eu vou com os dedos para poder alisar as laterais. E eu vou colocar ele aí em cima. Eu ia colocar assim mesmo, mas eu achei que tava faltando alguma coisa. Então eu cortei essa pasta verde para poder fazer um fundo desse bichinho, como se fosse como se ele tivesse numa mata, sabe, naqueles relevos. E aí eu utilizei esse cortador para poder fazer isso.
E agora, gente, eu só vou começar a fazer as colagens com aquela colinha que eu mostrei a vocês. E ele vai ficar assim mesmo. Depois eu vou colar nos Pop Cycles que eu fiz. Eu recheei os Pop Cycles com bolo e recheio de doce de leite. Coloquei os lacinhos e olha como ficou lindo. Eu tenho uma receita no canal de cupcakes que você pode utilizar também para poder fazer o recheio desses Pop Cycles. Pode rechear com doce de leite, com brigadeiro, de ninho, vocês que escolhem. Gostou do vídeo? Não se esqueça do like, tá bom? E deixe nos comentários também o que vocês acharam. Obrigada por assistir até aqui, gente. Até mais.